Olá, boa tarde. Você está agora com as notícias do Gazeta News. 3 pessoas foram encontradas mortas nesta manhã em um apartamento de alto padrão no Alto da Lapa, na zona oeste de São Paulo. A repórter Sabrina Pires acompanha o trabalho da perícia no local e traz ao vivo os detalhes. Mariana, o caso aconteceu na manhã de hoje. Vizinhos ouviram uma discussão, depois gritos e disparos. Daí chamaram a polícia encontrou 3 corpos aqui no segundo andar deste prédio que fica no Sítio Lapa, zona nobre, zona oeste de São Paulo, um bairro nobre da capital paulista. A polícia ainda investiga, os corpos foram retirados aqui do prédio há pouco, mas o que se sabe é que o pai da família, um médico, já tinha saído para trabalhar, a mãe, identificada como Elaine Munhoz, uma pediatra que trabalha na UBS de Pinheiros, também aqui na zona oeste de São Paulo, acabou tendo uma discussão com a namorada do filho. Aí foram encontrados os 3 corpos, não se sabe bem o que aconteceu, alvo de investigação do Distrito Policial de número 91. O delegado acabou de sair, não falou com jornalistas e disse que tudo tem de ser apurado. A alta cúpula da polícia esteve aqui acompanhando o caso. Mariana. Ok, muito obrigada pelas informações. E desde que foi autorizada a realização de casamentos entre pessoas do mesmo sexo aqui em São Paulo, há cerca de um ano, mais de 700 uniões homoafetivas já foram realizadas no estado. Desde março do ano passado até fevereiro deste ano, os cartórios de todo o estado registraram 701 casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Desses 701 casamentos, 41 foram registrados neste cartório aqui de Cerqueira César, na região central de São Paulo. A medida passou a valer depois de uma resolução da Corregedoria Geral de Justiça do Estado, que autorizou que todos os cartórios realizassem uniões homoafetivas. Depois disso, o Conselho Nacional de Justiça seguiu o exemplo paulista e publicou resolução autorizando cartórios de todo o país a realizar os casamentos. Se o cartório se recusar, os casais podem avisar a Corregedoria de Justiça mais próxima, que vai definir qual será a punição para o cartório que se recusar a fazer o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E a polícia continua as buscas pelos 8 adolescentes que fugiram da Fundação Casa de Campinas. A fuga aconteceu no fim da noite de ontem, quando os internos voltavam de uma audiência no fórum. Eles agrediram 3 agentes e o motorista da van e em seguida fugiram com um veículo em direção à rodovia Anhanguera. De acordo com a Fundação Casa, os jovens estavam algemados e não portavam armas. E um vigilante de uma das refinarias da Petrobras morreu durante uma troca de tiros com criminosos em Cubatão. Os bandidos invadiram o local para explodir caixas eletrônicos. O grupo conseguiu fugir com o dinheiro. A quantia não foi divulgada. Segundo a Polícia Militar, 7 homens participaram da ação. Eles bloquearam o acesso à refinaria com 2 carretas e entraram atirando. Até o momento, ninguém foi preso. E chove forte neste momento em quase toda a cidade. Todas as regiões entraram em estado de atenção para alagamentos. Essas imagens foram feitas agora há pouco na rua Miguel de Castro, em Pirituba, na Zona Norte. O nível da água subiu tão rápido que chegou a cobrir alguns carros que estavam estacionados ali. Esta outra é a Marginal Tietê, na altura da Ponte Aricanduva. Foram registrados vários pontos de alagamentos no local e o motorista que segue no sentido da Castelo Branco precisa ter atenção redobrada por causa do forte acúmulo de água. E segundo os meteorologistas, a chuva deve se estender pela madrugada. Vamos ver em detalhes a previsão para amanhã. O sol aparece pouco amanhã e pode chover a qualquer hora, inclusive no litoral paulista. Áreas de instabilidade persistem sobre o sul, o nordeste e em toda a faixa leste neste sábado. Podem ocorrer temporais, principalmente no Vale do Paraíba. Na região de São José dos Campos, com o tempo mais fechado, a máxima não passa dos 27 graus. E é essa a temperatura máxima amanhã também no litoral. Nas demais áreas do estado, o sol aparece com mais força e deve chover entre a tarde e a noite de forma pontual. Aqui na Grande São Paulo, poucas aberturas de sol e chuva já pela manhã. Mínima na capital será de 18 graus e a máxima de 27. No domingo, o tempo abre, faz calor de 30 graus, mas pode chover de forma isolada. Na segunda, poucas mudanças e a máxima prevista é de 31 graus.
Agora vamos ver como está o trânsito na capital nesse fim de tarde. A capital registra neste momento 104 quilômetros de vias congestionadas. Essa é a Marginal Tietê, na altura da ponte da Vila Guilherme. Motorista que vai no sentido Ayrton Senna enfrenta trânsito carregado. Agora a ligação leste-oeste. À direita, para quem vai acessar o elevado, trânsito ruim, mas fluindo. À esquerda, para quem vai no sentido da Radial Leste, o movimento também é complicado. Corredor Norte-Sul, Avenida Moreira Guimarães embaixo do vídeo, para quem segue na direção da Zona Sul, trânsito muito ruim, quase parando. Acima do vídeo, quem segue para o centro, situação completamente diferente e pista livre. Essa aí é a Roque Petrônio Júnior no cruzamento com a Santo Amaro. Trânsito quase parando para o motorista que segue no sentido da Avenida QPC e também muito congestionamento ali na direção do Shopping Morumbi e da Marginal Pinheiros. E agora temos a Rua Turiaçu, bem na frente do futuro estádio Allianz Parque, do Palmeiras. Um alagamento chegou a bloquear o fluxo ali no local, mas a água já baixou um pouco neste momento. E apesar da chuva, hoje o sistema Cantareira voltou a bater recorde negativo. A capacidade chegou a 15,8% nesta sexta-feira. A queda no índice acontece um dia após o governo do estado anunciar que parte da água dos sistemas Alto Tietê e Guarapiranga será utilizada para compensar a diminuição na produção da Cantareira. A partir de segunda-feira, a vazão máxima de captação da Cantareira vai passar de 31 metros cúbicos por segundo para 27,9 metros cúbicos por segundo. De acordo com a Secretaria Estadual de Saneamento e Recursos Hídricos, em 2 meses a Sabesp deve concluir as obras para início da captação do chamado volume morto do sistema. 17 bombas para a captação dessa água já estão sendo fabricadas. E atenção motoristas, quem passar pela rodovia Fernão Dias, na região de Mariporã, vai pagar pedágio a partir de amanhã. A cobrança começará a ser feita a partir das 0h de sábado, em uma praça localizada no quilômetro 67, no sentido Belo Horizonte. A tarifa será de R$ 1,50, o mesmo valor cobrado nos demais pedágios da rodovia. E o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo. Por isso, as escolas estão oferecendo um currículo cada vez mais sofisticado. Crianças de 3 anos já começam a ter aulas de inglês e até empreendedorismo. E foi-se o tempo que a formação profissional dos alunos começava na faculdade. Hoje em dia, algumas escolas aqui da capital já oferecem aulas bem diferenciadas desde o ensino fundamental. É o caso dessa escola aqui em São Paulo, que tem aulas de empreendedorismo e ética para alunos do 2º ao 9º ano. Desde pequenos, eles já começam a ter noções de negócios, preço, consumismo e até valores para se relacionar com a sociedade e com os clientes. Em outras escolas, o idioma entra cedo. Caso de algumas escolas bilíngue que começam a ensinar o inglês desde o 2º ano e durante 100% do tempo de estudo. E na véspera do Dia Internacional da Mulher, celebrado amanhã, cerca de 200 mulheres fizeram uma manifestação na região central de São Paulo. O objetivo do protesto foi pedir ações de políticas públicas voltadas para as mulheres, como saúde, moradia e punições contra a violência doméstica. E mais de 90 mil crianças aguardavam por uma vaga nas creches de São Paulo em janeiro. Os dados foram divulgados pelo jornal Folha de São Paulo e são da própria Secretaria Municipal da Educação. A média é de 3 em cada 10 crianças de até 3 anos sem lugar na escola. Em relação a janeiro de 2013, a fila de espera ganhou mais de 11 mil crianças. O aumento de mais de 14% foi maior que o de matrículas, que ficou em 12%. Por outro lado, a Secretaria Municipal de Educação afirma que mais de 200 mil crianças conseguiram uma vaga e justifica que vários fatores colaboram para o aumento da procura, a qualidade do atendimento, o número de nascimentos e a quantidade de crianças que se mudam com os pais para a cidade. E o carnaval não deu muitas alegrias aos comerciantes e moradores da Praça Benedito Calixto, na Zona Oeste. Eles reclamam de pichações e depredações. O vandalismo aconteceu principalmente depois da passagem dos blocos de rua. O dono da banca se queixa dos excessos na folia. O pessoal sobe na banca, na caixa de eletricidade ali, estouraram tudo, picham tudo. Xixi, é o cheiro que tá. Mas muita gente.
difícil organizar. Depois de 7 horas não tem mais prefeitura, polícia não tem mais. Aí já tá, aí é muita gente, é muita. A multidão bloqueou ruas nos quarteirões do entorno e, sem espaço na praça, pisoteou os canteiros, deixando no chão as grades que protegiam os jardins. Da árvore na calçada, restou quase nada. O pessoal se escorando, daquela aglomeração toda debaixo dela, ela não resistiu, né? E eles puxando, tentaram quebrar, puxaram para o outro lado, mas ela era forte, porque você vê o tronco dela, não é um tronco tão sensível de não resistir. E a Praça Benedito Calixto, um disputado ponto de encontro. Quem mora perto reclama que houve confusão, barulho e que foi muito difícil entrar e sair de casa, porque a concentração das pessoas começava cedo, mas não havia dispersão. O bloco passava, mas a multidão permanecia na praça e virava à madrugada. E ficaram aqui até 5 horas da madrugada. Os blocos foram embora e sobrou o que pior você possa imaginar, que ficam junto com os ambulantes, quer dizer, tem bebida, droga. As pessoas que ficavam na praça não era bloco, não era nada. Todo mundo vinha esperando um bloco que não existia esse bloco. Era só a molecada, a aglomeração de pessoas. Marcos diz que teve de fechar o restaurante mais cedo todos os dias, assim como os vizinhos, assustados com o vandalismo. De dia ainda, o pessoal já começou a virar a câmera, que tem câmera na casa, do lado de fora. O pessoal já virou a câmera para cima, tentou puxar o toldo, penduraram. E quando a gente menos esperou, já viu a parede já pichada já. Polícia você via uma ou outra, mas mesmo assim não tinha o que falar, o que fazer. Você, 2 policiais, 3 policiais andando aqui na praça, vai fazer o quê? E hoje, os secretários municipais de Governo, Chico Macena, e de Cultura, Juca Ferreira, além do vice-presidente da SP-Tours, Ítalo Cardoso, apontaram nesta sexta-feira que é preciso melhorar o planejamento dos blocos para o carnaval do ano que vem. Neste ano, 210 blocos desfilaram pelas ruas da cidade e a estimativa é que mais de 1 milhão de pessoas tenham participado dos desfiles. A ideia é que a partir de outubro as regras para o Carnaval de 2015 já sejam definidas e amplamente divulgadas. Outra medida será intensificar a fiscalização para que atos de vandalismo sejam evitados. E no AMB são as escolas campeãs do Carnaval de São Paulo que voltam a desfilar pelo Sambódromo. Vão passar pela avenida as 2 vencedoras do grupo de acesso, a Mancha Verde e a Vila Maria, e também as 5 melhores classificadas do grupo especial. Dragões da Real, Acadêmicos do Tucuruvi, Águia de Ouro, Rosas de Ouro e, para encerrar a noite, a campeã Mocidade Alegre. O desfile acontece a partir das 10 horas da noite no Sambódromo do AMB, na zona norte de São Paulo. As entradas custam a partir de R$ 70 e estão à venda somente na bilheteria do Sambódromo até o horário do desfile. E o Gazeta News de hoje termina aqui. Novas notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com o Gazeta Esportiva.